você, quando era mais jovem, fosse zombado por ser fraco ou feio, porém quando você cresce você se torna o aluno mais poderoso ou overpower de toda a história, será que você usaria o seu poder pra se vingar de quem zombou de você? Ou será que você seria o tipo de herói bonitão altruísta? Bem, é mais ou menos assim que as coisas acontecem nos animes que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otakus seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E como eu já disse, a gente vai falar hoje de animes onde o protagonista era feio e voltou overpower barra bonito. Nossa, tio Bruce, você tá pagando pau pros caras? Não tem a menor dúvida que eu estou. Eu trocaria a minha vida pela desses protagonistas sem nem pensar duas vezes. Mas enfim, bora logo começar a falar desses animes que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando essa lista, nós temos o anime mais engraçado de 2019. Eu estou falando de Dumbbell Nankilo Materu. Nessa belezinha aqui a gente vai conhecer a jovem Hibiki e sua amiga Akemi. As duas têm motivações diferentes, vamos dizer assim. A Akemi é aquela garota que gosta dos caras fortão e tal, ela quer estar sempre em forma, ela é presidente do conselho estudantil, ela se importa muito com a aparência e tudo. Por outro lado, a outra amiguinha é uma pessoa que gosta muito de comer simplesmente, quer comer livremente, e um dia ela percebe que tá com uma calça um pouquinho apertada na cintura, então ela decide tomar vergonha, coisa que eu deveria ter feito, e vai pra academia e lá ela começa a malhar. Aí você fala, cara, essa sinopse é muito normal, e realmente ela é, mas aí a gente vai ter muito cara bombado entrando na história. O Macho, que ele era um magrelo e tipo, ele era um cara normal assim, e ele vai ficar musculoso. É por isso que eu tô colocando nessa lista, porque pra mim o Macho é o verdadeiro protagonista desse anime. E cara, confia em mim, de verdade, presta atenção em mim, eu já te recomendei muito anime. Assista esse anime, você vai dar muita risada mesmo. É até difícil falar sobre ele sério, dá uma oportunidade. Dando sequência, nós temos o anime Ergo Proxy. Aqui nessa belezinha a gente vai conhecer o planeta Terra novamente. Por que novamente? Porque agora ele não está como a gente conhece, mas talvez esteja chegando perto, afinal de contas. Ali não tem mais quase oxigênio puro, tá tudo bem destruído, é um futuro pós-apocalíptico, tá uma verdadeira distopia e os humanos quase não conseguem sobreviver. Pra gente conseguir se virar, foram criados domos. Esses domos são tipo umas redomas, onde dentro dessas redomas é tudo climatizado artificialmente, e aí ali a humanidade consegue ainda sobreviver. Existem vários, obviamente, né? Não caberia tudo em um só. E o interessante da história é que a gente vai conhecer uma investigadora, uma detetive muito zica, que ela vai ser encarregada de investigar um tal vírus que tá rolando por aí, que aparentemente este vírus, ele transforma robôs e dá vontade própria a eles, e assim esses robôs se rebelam contra os próprios humanos. Pois é, muito insano. Mas espera, durante essa jornada ela vai conhecer um Proxy. Um Proxy que tem uma aparência até então humanoide, pelo que ela tá vendo, e eles têm poderes sobrenaturais absurdos. Poderes que podem ser uma ameaça ou um triunfo para a humanidade no meio de toda essa treta com os robôs. É um anime muito bom, e se você assistir você vai entender o porquê que ele tá nessa lista. Vale muito a pena conferir. Kaifuku, que eu já aviso que vocês podem assistir por sua conta em risco. Isso porque esse anime aqui é do tipo que não poupa detalhes, vamos dizer assim. E bem, nessa história aqui nós vamos conhecer o jovem Keiaru, que foi feito de gato sapato pela princesa Flare por todos de seu reino. E pra vocês entenderem como essa galera realmente não é nada legal, eles deixaram Keiaru dependente de um líquido deles. E ele acabou meio que virando servo de tudo isso, vamos dizer assim. E contra sua vontade ele teve que ficar usando seu poder incansavelmente. Só que um dia ele conseguiu ganhar resistência a esses remédios que ele estava recebendo, e eles pararam de fazer efeito sobre ele. E então o Keiaru simplesmente decidiu curar o mundo inteiro e agora está pronto para ir atrás e cobrar a sua justiça. E ele vai começar isso com a princesa Flare, onde ele vai apagar todas as memórias dela e torná-la praticamente a sua parceira. E bem, este anime aqui já começa num ritmo bem insano. Se vocês acharam que Goblin Slayer era um anime que dava o que falar, esse daqui é muito mais avançado. Mas é como eu disse aqui, assista por sua conta e risco. Eu particularmente estou bem chocado com este anime. Dando sequência, nós temos o anime Watashi ga Motete do Sunda. Nessa belezinha aqui a gente vai conhecer a jovem Serinuma, que ela era uma gordinha otaku assim como eu, que ficava lá vendo anime e comendo bacon o dia inteiro. E isso obviamente deixou ela um pouquinho fora de forma, vamos dizer assim. Só que isso vai mudar, porque ela tinha na escola toda excluída, né? Otaku, gordinha, infelizmente esse era o destino dela. E aí, adivinhem só, um belo dia, um personagem de um anime que ela gosta vai virar presunto, não existe mais, já não existia mesmo. E ela vai entrar em uma crise profunda e vai perder vários desses bacons que ela tinha guardado dentro de si. E a partir desse momento, ela vai começar a ficar popular e os caras vão começar a gostar dela. E isso vai ser muito engraçado, porque ela não vai entender que as pessoas estão gostando dela. Em alguns momentos ela vai achar que estão tirando o sarro dela, ela não vai entender porque ela nunca foi aquela pessoa magra. Então é muito engraçado ver todo esse bug na cabeça dela nessa vida escolar. É um anime que eu gosto muito e sempre que eu posso eu recomendo aqui. Muita gente não gosta de protagonista feminina, mas cara, esse anime vale muito a pena. Assista que vocês vão gostar e vão dar risada. Arifureta, pois é, um anime de 2019, então razoavelmente recente. Então fica a dica aí pra você, mas acho que talvez tenha assistido porque Arifureta foi um sucesso. Eu recomendo porque foi um sucesso e porque eu gostei, tá bom? Então o que a gente vai conhecer aqui? A gente vai conhecer o Hajime. Ele que era um otaku normalzão, ele tava lá na sua vida, virando a noite, tava indo pra escola, dormindo na aula. Só que do nada, ele e toda a sua turma, olha só que coisa diferente, não é verdade? Toda a sua turma da escola foram mandados para um outro mundo de fantasia, sendo que
que nesse mundo todo mundo acredita que eles são grandes heróis, eles ganharam habilidades sobrenaturais, habilidades muito poderosas que eu gostaria muito de ter. Todos, mas aparentemente o Hajime não. O poder dele é a transmutação e ele no começo não vai entender o poder disso, cara. Então, tipo, ele vai ser subestimado, vai ser abandonado e depois disso ele vai, cara, se descobrir assim e perceber como a habilidade dele poderia ser muito bolada. É um anime Isekai e, cara, o Hajime é brabo, overpower e pra deixar tudo melhor ele tem cabelo branco. Então, máximo respeito, Hajime. Mushoku Tensei, onde nós vamos conhecer o jovem Rudy, que em sua vida anterior era um nerd que vivia trancado em seu quarto exatamente como o tio Bruce costuma fazer para ver animes. Mas este cara aqui acabou virando presunto aqui no nosso dia a dia cotidiano. Só que diferente da gente, ele é um protagonista, então ele vai renascer em um outro mundo. E a curiosidade aqui é que ele vai literalmente renascer, mas ainda assim ele vai ter a mentalidade da sua vida anterior. E a gente vai ter muitos momentos de comédia, porque no começo a gente vai ver que ele vai dar umas encaradas diferenciadas para a mãe, vamos dizer assim. E isso tem uma explicação, porque obviamente ele ainda não a enxergava como a sua mãe. Ele tinha acabado de chegar naquele mundo, isso sim. Mas enfim, agora o Rudy vai ter a chance de viver como alguém importante que vai fazer algo relevante para o mundo. E eu acho que isso já ficou bem claro nos poucos episódios que nós temos lançados até agora. Afinal de contas, eu acho que eu posso dizer sem medo nenhum que o Rudy é um gênio logo no começo da história. E eu quase me esqueci, mas tem um detalhe muito importante aqui nesse anime também. Pra quem gosta, saiba que vai rolar um exzinho de leve nessa maravilha aqui. E bem, é isso, vamos agora acompanhar esse jovem que tem uma mente de um velho que está no mundo de magia muito incrível. Masamune Kano Revenge, onde nós vamos conhecer o jovem Masamune, que ele era um cara que ele era meio fofinho, vamos dizer assim, na sua infância. Ele tinha alguns quilinhos a mais e tinha uma certa 10/10 que vivia perseguindo ele o tempo inteiro, sempre zombando dele e deixando ele meio que cabisbaixo, vamos dizer. Só que aqui nessa história eles vão se afastar por um tempo e de repente ele vai ficar muito magro e muito saradão. Do tipo que as 10/10 vão cair da forma que elas não caem com o tio Bruce, mas do tipo que o tio Bruce gostaria de ser, talvez. E agora este jovem vai encontrar essa 10/10 que encheu tanto a paciência dele no passado. E agora ele está decidido a fazer com que ela goste dele para que ele consiga estragar tudo. Mas esse daqui é um anime e eu quero saber o que vocês acham que realmente vai acontecer. Será que ele realmente vai manter a sua palavra e acabar fazendo isso? Bem, se você ainda não assistiu, assista ou comente aqui o que você acha. Plunderer, onde nós teremos um protagonista que vai passar pelo efeito do Hajime, vamos dizer assim. Isso porque antes ele era um cara normalzinho, uma kid normal, e do nada ele vai se tornar um cara muito OP de cabelos brancos também. E bem, essa história aqui vai começar com a jovem Hina a princípio. Ela que herdou de sua mãe em seus últimos momentos de vida uma missão, a missão de buscar o lendário Barão Vermelho por aí. E bem, um detalhe muito interessante é que nesse mundo da Hina as pessoas têm um contador, vamos dizer assim. E quando este contador chegar a 0, as pessoas vão sumir para sempre. Seria meio que o fim da vida, vamos falar dessa forma. E bem, após muita procura e andar muito, a Hina vai finalmente encontrar o Barão Vermelho. Só que ele não vai ser nada como ela imaginava. Na verdade, ele vai ser um cara bem espertinho quando se trata de 10/10, vamos dizer assim. Mas na minha opinião, ele é muito, mas muito badass. E eu não vou falar mais nada para não acabar com o mistério da história, porque a parte do Barão é uma das minhas favoritas para começar. Mas pode confiar e vai assistir esse anime que eu sei que vocês vão curtir. E dando sequência, nós temos o anime Tengentou Paguren Lagann, onde conheceremos o jovem Simon e Kamina que vivem juntos em uma vila subterrânea. E aliás, esqueci de dizer que todas as vilas do anime são assim, subterrâneas na verdade. Ninguém realmente acredita na superfície, por isso todo mundo vive embaixo do solo. Sendo que o Kamina na verdade é um dos caras que acredita que existe algo acima da vila e que o céu é algo real. Aliás, por isso ele acaba sendo chamado de louco por muita gente ali embaixo. Bem, ele era chamado de louco na verdade porque um belo dia um mecha gigante entra no vilarejo e lutando contra uma ruiva 100/10, que ela não está com muitas roupas, vamos dizer assim. Mas enfim, depois disso o Kamina e o Simon vão se juntar à ruiva e vão ir tentar descobrir o que rola lá pela superfície. E de repente isso vai se desenrolar tanto que logo robôs vão começar a atacar galáxias um no outro. Sim, esse daqui também é um caso raro de anime que eu recomendo, que é mecha. Quando eu recomendo é muito bom, então pode assistir sem medo. Sword, onde nós vamos conhecer o fofinho do Arita. Esse anime aqui que se passa no ano de 2046, então saibam que até lá os fofinhos estarão reinando. Brincadeira, o Arita não tá muito bem reinando não. Na verdade ele meio que é excluído tudo, todo mundo julga muito ele pela aparência, mas a vida dele vai mudar, porque ele gosta muito de games, gosta de usar anime assim, é um menino ligeirão, e a vida dele vai mudar porque do nada a Yuki, que é a garota mais popular assim, mais famosa de toda a sua escola, vai se aproximar dele com um certo interesse, vai dizer a ele, olha, se liga nesse jogo aqui que é de realidade virtual, se chama Sword, e ela vai mostrar o jogo pra ele, e o garotinho vai entrar no jogo, e o Arita vai mostrar que ele é brabo nos games, e agora nessa nova realidade ele vai reescrever a sua história, e isso vai afetar também a sua vida offline. É um anime muito interessante, pra quem gosta desses animes de imersão em game assim, é uma ótima pedida, mas eu destaco aqui a comédia. Esse anime é muito engraçado, e eu sei que vai surpreender todos vocês que derem uma oportunidade, e saibam, vale a pena mesmo. Vinland Saga, onde nós vamos conhecer Thorfinn, que é filho de um dos maiores
maiores guerreiros vikings. Mas apesar do pai dele ser um grande guerreiro, ele vai acabar se transformando em presunto numa batalha contra Askeladd. Então o Thorfinn vai jurar que vai atrás desse tal de Askeladd para acertar as contas. E para se manter próximo ao seu inimigo, ele vai se juntar ao grupo do Askeladd, na intenção de um dia desafiá-lo e conseguir então cumprir o seu objetivo. Mas no meio disso tudo, ele vai acabar se envolvendo numa grande batalha pela coroa da Inglaterra. E tem muito aspecto viking real nessa história aqui. Então, além de você ver um anime de ação com muita qualidade, você também vai aprender um pouquinho sobre a cultura viking com muita diversão. E o Thorfinn é um cara simplesmente fantástico, um dos melhores personagens na minha opinião. Quem concorda comigo pode comentar aí, porque todo mundo que viu Vinland Saga sabe que esse protagonista é brabo. Não é daqueles que fica de picuinha não, ele representa aí muito. Hakudai Kishi no Kavauri, onde nós vamos conhecer aqui o nosso protagonista Ikki. Ele que é conhecido por todo mundo como Cavaleiro Fracassado, e assim como acontece em Absolute Duel, aqui eles vão manusear uma arma bem complexa que é feita de alma e que também se chama Blazer. Olha só que coincidência, eu acho que é um padrão e que isso deve ser o nome mesmo e eu não tinha reparado até agora, então a minha reação é bem sincera. Mas basicamente todo mundo considera o Ikki um fracassado, mas a vida dele vai mudar completamente quando ele entra num quarto, então ele vai ver a jovem Stella, uma ruiva 10/10, desprovida de roupas, qualquer coisa que a censure. Olha só que tristeza, né? A vida dele mudou depois disso, e eu tô falando de verdade. Então eles vão participar os dois de um torneio pra ver quem vai ser o herdeiro da espada das 7 estrelas, uma espada ultra boladona e lendária, e a Stella e o nosso querido Ikki vão se enfrentar nesse torneio, e tudo, a história começa a partir dali, e é muito boa, e o Ikki vai provar o seu valor, e ele já conseguiu ver a Stella, né, do jeito que ela veio ao mundo, então já é muita sorte, já poderia acabar o anime ali que seria muito bom, mas vale a pena conferir pelo resto também. Horimiya, ele que foi baseado em um mangá, aqui a gente vai ter uma bela história muito engraçada de um jovem casal que vai começar assim. O jovem Miyamura é um estudante e ele tem um segredo que ele não quer que ninguém neste mundo saiba. Aí também tem na sua sala uma garota chamada Rory e ele descobre um segredo dela, algo que nem é tão grande assim, mas que é escondida de todos, e esse segredo vai fazer com que eles se aproximem. Um segredo que vocês vão ver muita coisa em comum com vocês. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Tem de repente a ver com anime? Sei lá, assiste e você me fala. E o mais legal de tudo é que a partir desse segredo tão besta da Rory, eles vão se aproximar e ela vai descobrir o tal segredo assim, porque que ele esconde, porque que é tão pesado assim. É um anime muito bom e eu dei muita risada, e o mangá é muito melhor. Vale muito a pena conferir, de verdade. E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce, eu espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais vezes ver esse tema aqui no canal, não esqueçam de deixar o like. Também comentem aqui embaixo pra mim se vocês tiverem alguma sugestão de tema marota, demorou? Porque assim eu posso ouvir o que vocês têm a dizer e trazer o que vocês querem aqui de uma vez. E bem, é isso, muito obrigado por ter assistido, obrigado por estar sempre comigo e até o próximo vídeo, valeu!